Talvez você esteja repetindo o padrão do seu primeiro relacionamento amoroso e não esteja prestando atenção, não esteja percebendo. Você já tem consciência que muitas vezes você repete padrões emocionais, padrões de dores, de medos, de crenças, de traumas. Só que poucas pessoas falam que o nosso primeiro amor nos impacta definitivamente, seja um primeiro amor ruim ou primeiro amor muito bom. Vou contar o caso aqui de duas pacientes minhas. Uma delas é que ela trouxe um primeiro amor perfeito. Ela tinha apenas 14 anos e eles só não deram certo, digamos assim, naquele período, porque ele foi embora, ele teve que se viajar para um outro estado, ficou muito longe dela. E ela, inconscientemente, ela buscava esse homem perfeito, só que não era um homem perfeito, era uma criança apenas. Claro, dentro do processo de hipnoterapia, a gente foi buscar a raiz emocionais do porquê. Por que ela repetia o mesmo padrão? Por que ela, de alguma forma, nenhum homem estava bom o suficiente? Porque ela só atraía o tipo de homem que até a tratava bem, mas ela perdia o tesão, ela perdia a vontade, ela não se sentia tão legal, não se sentia tão bem. Parecia que ela não conseguia se apaixonar de jeito nenhum. O tempo inteiro, a sensação é que ela não dava mais conta de se apaixonar. E aí ela disse que o coração dela esfriou. Isso porque ela teve um relacionamento que foi um relacionamento bem abusivo. E na cabeça dela, esse relacionamento abusivo tinha esfriado o coração dela. Na verdade, não foi. Quando a gente aprofundou, a gente buscou incontrolar esse primeiro relacionamento. E ela descreveu como um menino perfeito, onde ele fazia de tudo por ela, onde ele comprava presentes, onde os pais dela gostavam dele, ou seja, perfeito. E eles ficaram um relacionamento sem pontos finais. Por quê? Eles não terminaram porque eles não se gostavam. Eles não terminaram porque um tinha dado motivo para o outro. Não. Eles terminaram porque ele tinha viajado, os pais deles iam para fora, então eles viajaram juntos, ficaram muito longe do outro, inclusive numa época, né? Hoje ela tem quase 40 anos, e uma época onde não tinha WhatsApp, não tinha celular, era tudo telefone fixo, então ficou tudo mais desafiador e preferiram terminar. Só que ela o tempo inteiro esperava esse relacionamento, inclusive eles chegaram a se encontrar, só que ele já estava casado. E ela se frustrou quando se encontrou com ele e ele estava casado, porque o tempo inteiro ela estava esperando ele. E é por isso que ela sabotava os relacionamentos, ou encontrava um relacionamento que não funcionava de jeito nenhum para ela repetir dentro dela de que, tá vendo? Nada funciona, o relacionamento não funciona para você. Ou quando parecia dar certo, era ela que sabotava. Sabotava como? Ela traía os caras. Ela não aceitava que os caras estivessem com ela. Ela enjoava muito fácil. Ela dizia que não, não vai dar certo. Essa foi uma que a gente reprogramou e ela pôde seguir a vida dela de forma muito mais leve, inclusive se reconectar com o relacionamento que ela já estava vivenciando, mas o tempo inteiro sentia que não estava apaixonada, que não tinha nada. E essa segunda pessoa, que foi uma paciente, inclusive recente, ela entrava e saía de relacionamentos que eram ruins, onde ela só encontrava homens bananas, homem onde ela que tinha que dar conta, ela que tinha que fazer, ou então ela nunca se sentia escolhida. A frase que ela dizia é: Amanda, eu nunca sou escolhida. Mesmo ela tendo consciência, porque a gente já tinha tido algumas aulas antes, né? Ela faz parte do meu clã, inclusive. Tinha consciência de que ela que escolhe, é o feminino que escolhe, é a mulher que escolhe. E a gente foi aprofundar, foi entender por quê. Por que ela tem a sensação de que parece que ela nunca foi escolhida? Novamente, bate no primeiro relacionamento. O primeiro relacionamento, ele, na cabeça dela, era o príncipe cantado. E como ela verbalizou várias vezes durante a sessão, era o amor da vida dela. Se era o amor da vida dela, qualquer outra pessoa que chegasse não ia valer a pena, porque afinal de contas ela estava esperando o amor da vida dela, que ela inclusive mantinha algum contato, mas ele novamente não a escolhia. Ele sempre estava no relacionamento. E foi o que aconteceu. Ele tinha passado por um curso, morou em outro estado novamente, olha aí uma repetição de duas pacientes diferentes, pessoas moram em outro estado, só que lógico, ela já tinha contato com ele. Ele já tinha 18 anos, ela tinha 16 anos, e ele sempre falava com ela, sempre visitava, né, a cidade dele, porque ele foi morar sozinho, porque ele tinha passado em um concurso, e ele sempre estava com ela. Só que ele era controlador, ele era abusivo, ele era extremamente ciumento. Para você ter noção, ele controlava com quem ela falava, com quem eu não falava. Ela tinha que dar um checklist do que fez durante o dia
para que ele tivesse segurança. Ou seja, é de um homem extremamente inseguro. Adivinha o que aconteceu? Ela descobriu que ele estava traindo ela. E sabe o que é pior? Não foi a traição. A traição para ela foi o de menos. O pior foi ele não ter escolhido ela e ter escolhido a outra pessoa. Porque quando ela o enfrentou e falou para ele, ele simplesmente não disse nada, concordou e seguiu a vida dele com a outra pessoa. Inclusive, ela stalkeava, olhava a rede social e ele teve um relacionamento com ela ainda de bastante duradouro com a outra menina. Ou seja, a sensação de eu nunca sou escolhida. E essa sensação perdurou por muito tempo. Até dentro dessa sessão, ela olhar e dizer: nossa, agora eu entendo. Agora eu percebo que eu posso escolher, porque naquele momento ela aprendeu que foi ela que escolheu não estar com ele. Ela se posicionou e disse: eu não quero mais. Se for um homem que me traia, eu não quero mais. Ela se posicionou. Só que ela ficou registrado como se ela não tivesse sido escolhida. Perceba quantas vezes você cria registros emocionais no seu passado e você não faz ideia que o que você repete diariamente é o registro de um primeiro namoro. O registro, talvez, que você aprendeu lá com seu pai, lá com sua mãe. Quantas vezes você repete algo que não faz ideia? E dentro da hipnoterapia, dentro do processo de reprogramação mental que a gente faz, ou no individual, ou no clã das deusas, você consegue descobrir as raízes emocionais do que por que você repete os mesmos padrões. E se fez sentido para você, já deixa um joinha aqui, para que o canal possa entregar isso para mais mulheres, para que elas possam entender que, caramba, agora eu entendo. E se fez sentido, eu vou te fazer um convite. Clica no link abaixo, conversa comigo, para ver se você está pronta para reprogramar todos esses padrões emocionais dentro do clã ou no individual.